Oi, primeiro ano. Vamos continuar a nossa aula hoje. Então, nós vamos para Bio 2, apostila 3, o módulo 7, tá? Vamos deixar a Bio 1 de lado um pouquinho agora e vamos concentrar na Bio 2. Voltar lá para a apostila 3. Nós vamos começar, então, a partir dessa aula de hoje, a falar sobre o quarto e último grupo de substâncias orgânicas. Nós já falamos de carboidratos, já falamos de lipídios, já falamos das proteínas e agora nós vamos finalizar falando com os ácidos nucleicos. Hoje nós vamos falar sobre o que são os ácidos nucleicos, qual é a estrutura dos nossos ácidos nucleicos. Então, primeira coisa, quais são os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são aquelas moléculas conhecidas por nós por DNA, também chamado de ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Então, vamos entender algumas características importantes sobre ele. Primeira coisa importante, todos os nossos ácidos nucleicos são formados pelos seguintes elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Eles se combinam para poder formar o nosso DNA e o nosso RNA. DNA e RNA, pessoal, são moléculas gigantes, são macromoléculas formadas pela reunião, pela combinação de unidades menores chamadas de nucleotídeo. Vamos fazer um parênteses aí. Proteína. O que é uma proteína? É uma macromolécula formada pela combinação de aminoácidos. Os aminoácidos se combinam, se ligam e formam as proteínas. De maneira similar, são os nossos ácidos nucleicos. Os nossos ácidos nucleicos são macromoléculas formadas pela combinação de unidades menores chamadas de nucleotídeos. O que é um nucleotídeo, então? Pessoal, nucleotídeo, presta atenção nesse desenho que tem aí no resumo de vocês. Nada mais é do que a união de três coisas importantes. Um grupo fosfato que se liga com açúcar de 5 átomos de carbono, portanto uma chamada pentose, e essa pentose se une a uma base nitrogenada. Isso é um nucleotídeo. Pessoal, o nucleotídeo, para formar o nucleotídeo, a união é sempre desse jeito. O fosfato se liga com a pentose e a pentose se liga com uma base nitrogenada. Isso é um nucleotídeo. A combinação de milhares disso daí vai formar o nosso DNA e o nosso RNA. Então, vamos entender agora quais as diferenças que existem entre os nucleotídeos que formam o nosso DNA e entre os nucleotídeos que formam o nosso RNA. Gente, o fosfato não muda. O fosfato é o mesmo para DNA e para o RNA. A diferença está no açúcar, na pentose e na base nitrogenada. Vamos falar primeiro, então, do açúcar, da pentose. Pessoal, no DNA, a pentose presente no nucleotídeo que forma o DNA, ela é chamada de desoxirribose. Já a pentose presente no RNA, ela é chamada de ribose. Observa aí que eu grifei o D do DNA com o D da desoxirribose. Para vocês lembrarem, ó, DNA com desoxirribose. E depois grifei o RNA com o R da ribose. Para vocês lembrarem que no RNA o açúcar vai ser sempre a ribose. Tudo bem? Então, essa é a diferença no açúcar. Agora, existe também diferença na base nitrogenada. Pessoal, base nitrogenada tem muito detalhe aí no material de vocês que a princípio vocês não precisam saber disso. Vocês têm que saber o seguinte: existem 5 tipos de bases nitrogenadas. E esses 5 tipos são divididos em 2 grupos: as chamadas bases púricas e as bases pirimídicas. As bases púricas são 2. Adenina, que a gente sempre vai representar pela letra A, e guanina, que a gente sempre vai representar pela letra G. São essas duas.
E agora as bases pirimídicas são 3. Citosina, letra C. Timina, letra T. E uracila, letra U. Então, observa só, existe 5 tipos de base hidrogenada. A, T, C, G e U. Vocês têm que saber esses nomes. No DNA, nós encontramos apenas adenina, timina, citosina e guanina. Ou seja, A, T, C, G. No DNA não existe a base U. No RNA, nós também encontramos 4 tipos: adenina, citosina, guanina e uracila. Ou seja, A, C, G e U. No RNA, nós não encontramos a base timina. Então, recapitulando, quais as diferenças nos nucleotídeos que formam DNA e RNA? A diferença está no açúcar e a diferença está na base nitrogenada. E agora, em relação à localização, aonde que nós encontramos DNA na célula? Pessoal, DNA é encontrado dentro do núcleo das nossas células, formando os nossos cromossomos. Além disso, vocês já aprenderam que cloroplasto e mitocôndria também têm o seu próprio DNA. Agora, o RNA nós encontramos no núcleo, nós encontramos mitocôndria, encontramos no cloroplasto, encontramos eles dispersos pelo hialoplasma da célula e encontramos ele também naquela organela chamada de ribossomos. Entendido isso agora, pessoal, fica bem atento agora. Vamos estudar então o que é o nosso DNA. Quem que desvendou a molécula de DNA pra gente? O nosso DNA, a gente sempre vê em livros, em jornal, representando ele como se fossem 2 cobrinhas entrelaçadas. Quem que desvendou essa configuração espacial do DNA para nós? Quem fez isso foram aqueles 2 cientistas chamados de Watson e Crick, lá em 1953, o que rendeu para ele vários prêmios. Baseado em que eles desvendaram essa estrutura do DNA? Baseado em alguns estudos e em alguns raios X e raios de difração da molécula de DNA. De tudo isso, o que é mais importante vocês saberem dos estudos que eles levaram em consideração para desvendar essa configuração foi o estudo de uma pessoa chamada de Chargaff. O que Chargaff fez? Chargaff começou a estudar o DNA de várias espécies de seres vivos. Pegou do boi, do cavalo, da cobra, do homem, começou a estudar o DNA deles. Em todas as espécies, ele obteve uma característica importante. Ele observou que a quantidade de adenina era igual à quantidade de timina em todo mundo, em todas as espécies. E que a quantidade de citosina era igual à quantidade de guanina. Essa relação de adenina igual timina, citosina igual guanina, são conhecidos como sendo relações de Chargaff. Então, o que nós sabemos hoje? Que no DNA existe esses 4 tipos de base nitrogenada, A, T, C, G. Que a quantidade de adenina é igual a timina, que a quantidade de citosina é igual a de guanina e que a soma dessas 4 bases é 100%. Então, presta atenção, faz algumas anotações aí para vocês entenderem a conta que eu estou fazendo. Se eu falar assim para vocês, ó, em uma certa espécie, foi estudado ela e viu que essa espécie tinha 20% de adenina. Deu essa informação pra gente. Eu quero saber quantos por cento ela tem de timina, citosina e guanina. Então, vamos lá. Se tem 20% de adenina, ela tem também, então, 20% de timina. 20 de A, 20 de T. Pessoal, a soma de tudo é 100%.
20 de A mais 20 de T já deu 40%. Quanto que falta? Falta 60%. 60% é para distribuir entre citosina e guanina. Então, ficaria 30% de citosina e 30% de guanina. Gente, baseado nisso, então, o Watson e Crick propuseram um modelo para a nossa molécula de DNA. Olha, eu vou ler o que eu passei para vocês, um resumo. A molécula de DNA, ela é composta por duas cadeias de nucleotídeos, unidos entre si por pontes de hidrogênio, semelhante a uma escada retorcida. Então ele falava assim, ó, que o nosso DNA é formado por duas longas fitas de nucleotídeos e essas fitas elas permanecem sempre unidas por meio de ponte de hidrogênio, igualzinho numa escada, aonde o corrimão da escada seria o fosfato ligado com a pentose e os degraus da escada seriam as bases nitrogenadas emparelhadas. Pessoal, eu vou pegar o meu resumo aqui, vou tentar focalizar ele na frente da câmera para traduzir para vocês de maneira mais simples o que significa isso que eu acabei de explicar. Então, dá uma olhada aqui, de acordo com o Watson e Crick, o que seria o nosso DNA. O nosso DNA seria isso aqui, ó. Observa aqui, ó, um fosfato, um açúcar e uma base. Isso é um nucleotídeo. Um fosfato, um açúcar e uma base. Outro nucleotídeo, um fosfato, um açúcar e uma base. Esse ligado com esse, ligado com esse. Do outro lado, a mesma coisa. Um fosfato, um açúcar, uma base. Um fosfato, um açúcar, uma base. Um fosfato, um açúcar, uma base. Aqui seria um nucleotídeo ligado com outro, ligado com outro. Isso aqui, pessoal, seria o nosso DNA. Olha só, por que semelhante a uma escada? Isso seria um corrimão e isso seria um outro corrimão. O que representaria o corrimão? O fosfato e o açúcar. O fosfato e o açúcar. O fosfato e o açúcar. De forma igual aqui. E agora, olha os degraus da nossa escada. O degrau da nossa escada, é sempre as bases emparelhadas. Se em um lado eu tenho adenina, do outro lado eu vou sempre ter timina. As bases se complementam. Se de um lado eu tenho citosina, do outro lado eu vou ter guanina. Se eu tenho timina de um lado, do outro eu vou ter adenina. Pessoal, a relação vai ser sempre assim. No DNA, se em uma fita eu tenho adenina, na outra eu tenho timina. Se eu tenho uma fita timina, na outra eu vou ter adenina. Se em uma fita eu tenho citosina, na outra eu vou ter guanina. Se em uma fita eu tenho guanina, eu vou ter citosina. É sempre o emparelhamento dessas bases que ficam unidas por ponte de hidrogênio. Então vamos para terminar a nossa aula, pegue esse exemplo que tem aí na folha de vocês. É um exemplo típico de prova. Se eu falar assim para vocês, ó, em uma certa fita de DNA, ela é composta pela seguinte sequência de base nitrogenada: ATA, CGG, ATG, ATT, CGA. Eu pergunto para vocês, quais seriam as sequências de bases nitrogenadas da fita complementar do DNA? Eu sei que o DNA tem duas fitas. Eu representei só uma fita aí. Como que eu faço para representar a outra? Lembra naquele emparelhamento. A com T, C com G. Então, em uma fita, se eu tenho A, na outra eu vou ter T. Se eu tenho T, eu vou ter A. Se eu tenho A, eu vou ter T. Se eu tenho C, eu vou ter G. Se eu tenho G, eu vou ter C. E assim nós vamos então fazendo a complementação de bases. Basta vocês não esquecerem dessa complementação no DNA. A com T, T com A. C com G, G com C. Pessoal, hoje o que eu precisava passar para vocês é essa introdução de ácidos nucleicos e de DNA. Eu sugiro
que vocês deem uma boa lida no resumo. Se for preciso, assistam a videoaula de novo e leiam a apostila. Façam para mim a máxima quantidade de exercícios que vocês conseguirem fazer dessa aula. Para me entregar só de aplicação, mas façam a máxima quantidade para vocês conseguirem fixar bem os conceitos. Nós vamos precisar do que vocês aprenderam hoje para as próximas 2 ou 3 aulas nossas aqui para frente. Tudo bem? Qualquer coisa, só vocês me procurarem. Um abraço a todo mundo.